Seja bem-vindo ao canal. Hoje vamos explorar uma das histórias mais impactantes da Bíblia, o Jardim do Éden e a queda do homem. Um paraíso perfeito, a tentação, e uma escolha que mudou o destino da humanidade para sempre. Neste vídeo, vamos mergulhar nos detalhes dessa narrativa épica, entender suas lições profundas e refletir sobre a promessa de redenção que ecoa até hoje. Fique conosco e descubra o que realmente aconteceu no Jardim Perdido. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para mais conteúdos fascinantes. No princípio, quando a terra ainda era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, trazendo consigo a promessa de vida. E então, com uma palavra poderosa, a luz surgiu, dissipando as trevas e dando origem ao dia e à noite. Nos dias que se seguiram, o Criador moldou os céus e a terra, separando as águas, elevando montanhas e cavando vales. Ele fez brotar a vegetação, encheu os mares de criaturas marinhas e os céus de aves que cortavam o vento. Nas planícies, fez caminhar animais de toda espécie, desde os mais grandiosos aos mais pequenos. Por fim, ao sexto dia, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O nome dele era Adão, moldado do pó da terra com o sopro da vida divina. Adão despertou a vida no Jardim do Éden, um paraíso de indescritível beleza. Ao seu redor, árvores frondosas erguiam-se majestosas, carregadas de frutos de todas as cores e sabores. Rios cristalinos serpenteavam pelo jardim, alimentando a terra fértil e saciando a sede dos animais que ali habitavam. E no centro do Éden, Deus plantou duas árvores especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu a Adão o domínio sobre toda a criação e lhe permitiu comer de qualquer fruto do jardim, exceto o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, advertiu o Senhor, certamente morrerás. E assim, Adão vivia em paz e harmonia, cuidando do Éden e nomeando cada criatura que passava diante dele. Contudo, apesar de toda a beleza e companhia dos animais, Adão sentia um vazio, uma solidão que não podia ser preenchida. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só e, então, fez com que Adão caísse em um profundo sono. Do lado de Adão, Deus retirou uma de suas costelas, e dela, formou uma mulher. Quando Adão despertou e a viu, exclamou com alegria: "Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada de mulher, porque foi tirada do homem." E assim, Adão e Eva, como ela foi chamada, tornaram-se um só, vivendo em perfeita união no Éden, nus e sem vergonha, porque não conheciam o mal. A cada amanhecer, o sol nascia por trás das montanhas distantes, banhando o Jardim do Éden com uma luz dourada. As flores desabrochavam, exalando fragrâncias suaves que se misturavam ao ar fresco da manhã. As aves cantavam melodias harmoniosas, celebrando a chegada de mais um dia na criação divina. Os rios corriam tranquilos, refletindo o céu azul e acariciando as margens cobertas de relva verdejante. Adão e Eva caminhavam de mãos dadas pelo jardim, maravilhados com a abundância que os cercava. Eva se deleitava ao colher os frutos mais suculentos, cujas cores vibrantes e sabores exóticos enchiam seus sentidos de alegria. Ela olhava para Adão com um sorriso radiante, e ele, por sua vez, admirava a beleza e a graça de sua companheira, grato por tê-la ao seu lado. O Éden era um lugar de pura harmonia. Os animais viviam em paz, sem medo ou hostilidade. Leões e cordeiros descansavam juntos à sombra das árvores, enquanto pássaros de todas as cores voavam em círculo sobre suas cabeças. Adão e Eva cuidavam de tudo com amor e carinho, sentindo-se em perfeita comunhão com a criação e com o Criador. Em meio a toda essa perfeição, havia uma sensação de eternidade. Adão e Eva desconheciam a dor, o sofrimento ou a morte. Tudo o que sabiam era o amor de Deus, que os cercava e sustentava a cada passo. As noites eram suaves, envoltas em uma escuridão aconchegante, onde as estrelas brilhavam como joias no céu. Eles dormiam tranquilos, sob a proteção do Criador, sonhando com os dias vindouros, sem suspeitar das sombras que começavam a se formar além dos limites do Éden. Enquanto Adão e Eva viviam sua vida pacífica e plena no Jardim do Éden, uma criatura astuta e traiçoeira começou a observá-los com atenção. Era a serpente, a mais sagaz de todas as criaturas que Deus havia criado. Movendo-se silenciosa e sinuosa pelas sombras, a serpente passou a nutrir um plano maligno, motivada por um desejo ardente de corromper a pureza do Éden. Um dia, enquanto Eva estava sozinha, colhendo frutos e admirando a beleza ao seu redor, a serpente se aproximou dela. Suas escamas brilhavam à luz do sol, e seus olhos cintilavam com uma inteligência maliciosa. Com uma voz suave e persuasiva, a serpente iniciou uma conversa com Eva, como se fosse uma amiga curiosa. "É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim?" perguntou a serpente, com um tom de falsa inocência.
Eva, surpresa por ouvir a serpente falar, respondeu sem hesitar: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comam dele, nem toquem nele, para que não morram. A serpente sorriu, com um brilho perverso em seus olhos. Certamente não morrerão, sibilou ela. Deus sabe que no dia em que comerem desse fruto, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva olhou para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela nunca havia pensado muito sobre essa árvore, sempre evitando-a conforme o mandamento de Deus. Mas agora, com as palavras da serpente ecoando em sua mente, o fruto parecia mais atraente, mais desejável. A ideia de ser como Deus, de possuir o conhecimento divino, a intrigava profundamente. A serpente observava enquanto Eva se aproximava da árvore. Ela estendeu a mão, hesitante, e tocou o fruto. Quando nada de imediato aconteceu, sentiu uma estranha mistura de alívio e excitação. Com um último olhar para a serpente, que a encorajava com um aceno sutil, Eva colheu o fruto e deu uma mordida. O sabor era doce, mas à medida que mastigava, Eva sentiu uma onda de emoções desconhecidas tomando conta dela. Uma sensação de revelação e medo a envolveu. De repente, a nudez que antes não tinha importância agora parecia pesada e embaraçosa. Ela cobriu-se instintivamente com as mãos. Eva correu até Adão, seu coração acelerado. Ao vê-lo, ofereceu-lhe o fruto, suas palavras entrecortadas pela agitação. Coma, Adão. Ele é delicioso e nos dará conhecimento. A serpente me disse que seremos como Deus. Adão olhou para o fruto e depois para Eva. Ele viu a mudança em seus olhos, uma nova consciência que antes não existia. Sem pensar muito, ele pegou o fruto e também comeu. E assim, em um instante, a harmonia do Éden foi quebrada. O peso do conhecimento caiu sobre eles como uma avalanche, trazendo consigo o medo, a vergonha e a culpa. Ao cair da tarde, uma brisa suave varreu o jardim do Éden, mas, ao invés de trazer a tranquilidade habitual, ela parecia carregar um presságio sombrio. Adão e Eva, agora conscientes de sua nudez, buscaram folhas de figueira e costuraram juntas para cobrir seus corpos. O que antes era um paraíso agora lhes parecia estranho e ameaçador. Eles sentiram o peso da transgressão e, pela primeira vez, experimentaram o medo. De repente, ouviram o som familiar dos passos do Senhor Deus que caminhava pelo jardim. Mas, ao invés de correrem ao encontro dele, como faziam todas as tardes, eles se esconderam entre as árvores, tentando evitar sua presença. Deus, que tudo vê e tudo sabe, chamou por Adão. Adão, onde estás? Adão, com o coração acelerado e a voz trêmula, respondeu de seu esconderijo: ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. O Criador, em sua infinita sabedoria, perguntou: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses. Adão, sentindo o peso de sua culpa, tentou justificar-se, apontando para Eva. A mulher que me deste por companheira, ela me deu do fruto da árvore, e eu comi. Deus, então, voltou-se para Eva. O que é isso que fizeste? Eva, com lágrimas nos olhos, respondeu: a serpente me enganou, e eu comi. O Senhor, justo e misericordioso, olhou para a serpente, e em sua voz havia tanto dor quanto ira. Por causa do que fizeste, maldita serás mais que todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, voltando-se para Eva, Deus disse com um tom de tristeza e autoridade: multiplicarei grandemente a dor da tua concepção, com dor darás à luz filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Por fim, Deus olhou para Adão, cuja cabeça estava abaixada de vergonha. Porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Ela produzirá espinhos e cardos, e comerás a erva do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Adão e Eva sentiram o peso das palavras de Deus como uma sentença irrevogável. O Éden, que uma vez fora um lugar de delícias eternas, agora estava perdido para eles. O fruto que prometeram lhes dar conhecimento, trouxe-lhes, em vez disso, um conhecimento doloroso e uma separação do Criador. Com a sentença proferida, Deus fez túnicas de peles para Adão e Eva, cobrindo sua nudez com um símbolo de sua contínua misericórdia, mesmo diante da transgressão. Mas a paz e a inocência do Éden estavam para sempre perdidas.
O jardim que havia sido um paraíso de deleites tornou-se uma memória amarga, um lembrete constante do que haviam perdido. Então, Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Agora, pois, que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. Assim, o Senhor Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, enviando-os para cultivar a terra de onde foram tirados. Enquanto caminhavam para fora do jardim, Adão e Eva sentiram um misto de dor e arrependimento. Cada passo que davam os afastava da vida que conheceram, e aproximava-os de uma nova existência cheia de incertezas e dificuldades. O sol que antes aquecia suas peles agora parecia queimar com uma intensidade desconhecida, e o solo sob seus pés, antes macio e acolhedor, parecia áspero e hostil. Deus colocou querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Adão e Eva olharam para trás uma última vez, vendo as luzes cintilantes da espada refletidas entre as folhas das árvores, e souberam que não poderiam mais voltar. A vida fora do Éden era árdua e implacável. Adão lavrava a terra com suas próprias mãos, lutando contra espinhos e cardos que surgiam em meio às plantações. O suor escorria de sua testa, e a cada colheita sentia o peso do castigo sobre ele. Eva, por sua vez, sentia as dores da gravidez e o esforço do parto, uma lembrança constante da sentença divina. Mas em meio a todo esse sofrimento, havia ainda momentos de alegria. O nascimento de seus filhos, Caim e Abel, trouxe nova esperança, e embora carregassem o peso do pecado original, a vida continuava, e a promessa de Deus de redenção futura permanecia. A vida fora do Éden era uma mistura de dor, trabalho árduo e pequenos momentos de felicidade. Adão e Eva aprenderam a adaptar-se ao novo mundo, a domar a terra selvagem, e a construir uma vida a partir do que restava. Mas a memória do jardim perdido nunca os deixou. Em suas noites, quando o trabalho cessava e a escuridão caía, eles frequentemente se encontravam olhando para as estrelas, lembrando-se do brilho pacífico do Éden e do suave sussurro do vento nas árvores sagradas. Adão e Eva ensinavam seus filhos sobre o Criador, sobre o Éden, e sobre a queda. Com dor no coração, contavam-lhe sobre a promessa de Deus de enviar um descendente que esmagaria a cabeça da serpente, trazendo redenção ao mundo. Era uma promessa que os mantinha esperançosos, mesmo em meio às dificuldades. Conforme os anos passaram, Adão e Eva viram seus filhos crescerem, e experimentaram a alegria de ver suas famílias se expandirem. Contudo, também presenciaram tragédias, como o assassinato de Abel por Caim, um sinal do mal que havia sido desencadeado no mundo. Eles perceberam que o pecado não era apenas um fardo individual, mas uma maldição que se espalhava, afetando gerações. Mesmo assim, a promessa de redenção nunca se apagou. Era uma chama trêmula em seus corações, mas que nunca se extinguia. Adão e Eva, agora mais velhos e mais sábios, entendiam que sua missão não era apenas sobreviver, mas preparar o caminho para a redenção que Deus havia prometido. Eles ensinaram seus descendentes a cultivar a terra, a viver em comunidade e, mais importante, a manter viva a esperança de que um dia o Criador restauraria o que havia sido perdido. Adão e Eva, em seus últimos anos, se tornaram figuras de reverência e sabedoria entre seus descendentes. Embora marcados pelo peso de suas escolhas, eles também foram moldados pela graça de Deus, que os sustentou em meio às provações. Eles passaram seus dias compartilhando as lições aprendidas, não apenas sobre o erro e a consequência, mas também sobre a misericórdia e a esperança. A história da queda tornou-se um ensinamento fundamental para seus filhos e os filhos de seus filhos. Adão e Eva enfatizaram a importância da obediência a Deus e a necessidade de confiar em suas promessas, mesmo quando a vida se mostrava difícil e o futuro incerto. Eles ensinaram que a verdadeira sabedoria vem de reconhecer nossa própria fraqueza e buscar constantemente a presença de Deus. Antes de sua morte, Adão e Eva reuniram seus descendentes para uma última bênção. Suas palavras foram cheias de amor e compaixão, e eles falaram sobre o futuro que Deus havia prometido, um futuro onde a serpente seria derrotada e a humanidade seria redimida. Eles pediram a seus filhos que continuassem a buscar a Deus e que mantivessem viva a esperança de um novo Éden. Quando finalmente partiram deste mundo, Adão e Eva deixaram para trás não apenas uma família numerosa, mas também um legado de fé e esperança que perduraria por gerações. E embora o Éden estivesse perdido para eles, a promessa de um novo começo permaneceu, alimentando a fé de seus descendentes e preparando o caminho para a redenção que viria no tempo certo. E assim, a história do Jardim do Éden e a queda do homem ecoou através dos tempos. A humanidade, descendente de Adão e Eva, carregava consigo a marca do pecado, mas também a promessa de salvação.
Os profetas e sábios ao longo da história lembraram ao povo a necessidade de arrependimento e da esperança no Messias prometido. Através das gerações, essa promessa se tornou a base da fé, até que, no tempo determinado, a redenção chegou na forma de Jesus Cristo, o descendente prometido que esmagaria a cabeça da serpente. Com sua vida, morte e ressurreição, Jesus abriu o caminho para um novo Éden, onde a humanidade poderia ser reconciliada com Deus. A história do Jardim do Éden não é apenas um relato de perda, mas também uma narrativa de redenção e esperança. Ela nos lembra que, mesmo em meio ao pecado e ao sofrimento, a graça de Deus é poderosa e sua promessa é certa. E um dia, todos aqueles que confiam nele voltarão ao paraíso, para viver em paz e harmonia eternas com o Criador.